Bom dia, senhores torcedores do canal Seno Flu. Depois de um dia para se recuperar do terrível jogo do Fluminense diante do Vasco, né? Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Ontem o Gabriel Amaral do Raiz Tricolor divulgou no seu vídeo que o Botafogo fez uma sondagem sobre o lateral do Fluminense, o Fidelis, né? Fez uma sondagem sobre o Fidelis. Então, o Fidelis tem contrato, eu acho que até o final de 2028, mas começa a aparecer essas manchetes assim, né? De repente, por ele não estar sendo aproveitado, pode acabar acontecendo do Fluminense vender o jogador para o Botafogo. Parece que ele teve proposta de dois clubes, um dos dois é o Botafogo. Foi uma sondagem apenas, mas onde há fumaça há fogo, né? Então, dito isso, temos que tomar bastante cuidado com isso, né? Ficar em cima para o Fluminense não vender o Fidelis nem emprestar para o Botafogo. O jogo de sábado contra o Internacional, o Fluminense já vai ter o desfalque certo, que é o nosso zagueiro, deu branco, o nosso zagueiro Freitas, né, que levou o terceiro cartão contra o Vasco, levou o terceiro cartão amarelo, então já é o desfalque certo contra o Internacional. No lugar dele, em princípio, deve jogar o Ignacio, né? Ignacio que estava sempre ali junto com o Thiago Silva, com o Freitas, chegaram a fazer até um trio de zagueiro, né? Quando o Fluminense jogou até a Copa do Mundo com 3 zagueiros. Só que o Ignacio está sempre se machucando, mas ele está treinando e deve jogar no lugar do Freitas. Também o Ganso e o Nonato já estão em fase já de final de recesso, né? De transição para o campo, já deve começar a treinar com bola junto com os companheiros. Para esse final de semana, para sábado, hoje já é quarta-feira, não acredito que tenha condições, mas para o jogo da semana que vem, os dois já devem estar liberados para pelo menos ficarem no banco de reserva. Ficarem na relação dos jogadores para o jogo do próxima semana, acho que é contra o Ceará. Então o Fluminense, o Zubeldia, ele tem que parar, ver as besteiras que ele está fazendo, os jogadores que ele tem colocado na relação do jogo, que não tem rendido. Por exemplo, aliás, se for falar isso, ia ter que tirar todo mundo do time do jogo contra o Vasco, que ninguém jogou bem, nem o Fábio. Mas por exemplo, o Keno, o Soteldo, os dois não têm condições mais de pertencer à relação do Fluminense para os jogos. Deveria colocar mais o Riquelme para jogar, o Lavega e o Lescano. Poderiam participar dos jogos daqui por diante, porque bola por bola, o Soteldo e o Keno não estão jogando nada. Então poderia testar esses três meninos, né, que estão ali. Os dois que vieram e que não tiveram chance praticamente até agora, pelo menos com o Zubeldia não tiveram chance praticamente nenhuma. E deveriam colocá-los para jogar, pelo menos para ficar na relação dos jogadores que vão enfrentar o Internacional e tirar o Soteldo e o Keno. Manda os dois procurar time para jogar, bota para treinar separado. Tem alguns jogadores que não tem condição. Esse outro menino Moreno, Sati Moreno, também tem que treinar bastante, que ele está ainda num tempo de adaptação, né, ao futebol brasileiro, que eu não acredito que ele não jogue nada, que nem aconteceu no jogo que ele entrou.
ele está em adaptação, então o jogador sente. Ele deveria colocar ele para treinar mais, apesar que do jeito que o Soteldo e o Keno jogaram, até ele pode ir para a relação de jogadores para o jogo internacional. E tira o Soteldo e o Keno. Eu acho que o Fluminense tem que ver com o Zubeldia para ele, porque não é possível. O Soteldo ele deve ter uma cláusula lá quando assinou o contrato do Fluminense de ficar na relação de todos os jogos e entrar pelo menos um tempinho, nem que seja 15, 20 minutos, que todo mundo está vendo que ele não está jogando nada, inclusive o treinador, e coloca ele para jogar. E o Cano também, infelizmente, não merece entrar em jogo. Nem ele, nem o Everaldo. Quem tem que entrar como titular, no momento, é o João Kennedy. O JK, pelo menos está entrando, está demonstrando disposição, força de vontade, está correndo atrás, enquanto os outros, o Cano demonstra força de vontade, mas ele realmente está numa fase ruim. Ele pode entrar assim no segundo tempo, mas quem tem que iniciar o jogo realmente é o JK. Então, se eu fosse o Zubeldia, apesar de ter os treinamentos de hoje, de quinta a sexta ainda, para o jogo de sábado, mas eu colocaria para o jogo e também tiraria o Guga e colocaria o Fidelis para ficar no banco do Samuel Xavier. Eu hoje colocaria para jogar no sábado a seguinte escalação: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e René, que infelizmente o Fuentes não está bem, René, Martinelli, Hércules, que também não estão numa fase boa, tem que voltar a jogar bem, que eles são o coração do time, e tem que voltar a jogar bem para o time voltar a jogar bem também. Martinelli, Hércules e o Lúcio Acosta, que também não jogou bem contra o Vasco. Lúcio Acosta. Aí o Serna, que é outro que não jogou bem, parecia que estava com as pregas presas. O Serna, o John Kennedy e o Canóbio, que é outro que não jogou bem também. Aliás, o time todo do Fluminense jogou mal contra o Vasco. O único que entrou, pelo menos demonstrando vontade, foi o John Kennedy. Então vamos repetir: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio, René ou Fuentes, Martinelli, Hércules, Lúcio Acosta, Serna, João Kennedy, JK, né? E Canóbio. Esse para mim seria o time para jogar diante do Internacional no próximo sábado. Também colocaria no banco os jogadores que eu falei, colocaria o Lescano, o Lavega, colocaria o Riquelme, colocaria alguns outros jogadores, mas colocaria o Bernal para jogar, que o Bernal não tem jogado, para entrar no segundo tempo para jogar. O Bernal e aí ainda não vai ter ele. Eu ainda acho melhor botar o Lima do que botar o Soteldo, porque o Soteldo realmente está ridículo, né? Não tem condições nenhuma de jogar no Fluminense. Foi um dinheiro que até agora não dá para entender como é que o Fluminense contratou o Soteldo, um cara que não está jogando mais há muito tempo. E o dinheiro que gastou para contratar o Soteldo, trazia uns 2, 3 jogadores aí para o Fluminense. Trazia um centroavante e mais um zagueiro e um outro meio campo para ficar aí. Porque foi o dinheiro do Soteldo, foi um dinheiro jogado fora, infelizmente, porque toda vez que ele entra, já entra vaiado e não rende. Ele, o Keno, são os jogadores que não estão rendendo. Então, o
O Zubeldia está na hora de acordar. O Cano, ele é goleador, mas não está fazendo gol, cara. Então bota um outro que possa fazer. Se for pensar nisso, todos os três são Everaldo, o Cano e o JK. Ou pega um menino da base, tem um menino que foi contratado agora para sub-20 que arrebentou, tem arrebentado, então bota ele para jogar. Não vê os jogos da base, diz que quer botar o time da base, alguns jogadores da base para jogar contra um outro time de reserva. E observar, eu acho que ele não fez isso até agora. Se fez, não aproveitou ninguém. E tem alguns jogadores da base que jogam melhor do que o Soteldo, do que o Cano no momento, do que o Keno. Porque tá difícil, realmente está difícil aturar. E o jogo contra o Vasco, no segundo tempo principalmente, o time andou em campo, ficou rezando para o jogo acabar, para perder só de 2-0. Aí vai jogar assim contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra outros times aí fortes, vai tomar goleada, aí vai rezar para acabar 4, 5, 6-0. Não, tem que jogar, partir para cima e jogar. E o Zubeldia já está ficando entalado no pescoço da gente, que o cara só bota os mesmos jogadores, ele não abre o leque para botar outros jogadores que possam de repente jogar, né? Então, vamos prestar atenção nisso, vamos ver quem é que a gente pode botar. E vamos aguardar esses treinamentos para ver quem que ele realmente vai relacionar para o jogo de sábado e qual o time que ele vai colocar como titular. Agora vamos falar outra parte que eu sempre falo. Todo mundo sabe que eu fiz esse canal com a cara e a coragem, né? Não sei fazer quase nada aí de internet. E por ter mal de Parkinson, câncer de próstata, estava entrando em depressão, fiz esse canal para relaxar, porque eu fico vendendo açaí com minha esposa de meio-dia à meia-noite. Aí tem que ser antes de meio-dia ou depois de meia-noite. Aí eu tenho feito e, para minha surpresa, até que bastante gente tem se inscrito no canal e tem até me elogiado. Eu gosto de escutar elogio, tanto elogio quanto crítica, para a gente tentar melhorar, né? Então, como já tem gente até fora do Brasil, tem uma pessoa de Portugal e 2 dos Estados Unidos. Aí, como tem mais gente inscrita, eu queria falar igual o Thiago Ferreira do Hora do Flu. Vocês que se inscrevem no nosso canal e que assistem nossos vídeos, são nossos verdadeiros patrocinadores masters. Então, por favor, peço, como tem muito mais gente assistindo o canal, todo mundo que estiver assistindo o canal e que não tiver inscrito, que se inscrevam e falem com os amigos para se inscreverem também, dar o like, compartilhar o canal e dar o rap também, para ajudar o canal a ter uma pontuação melhor e ajudar o YouTube a expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. E o segundo favor, todo mundo que estiver assistindo o canal, se puder colaborar, por favor, faça um Pix para ajudar a gente a tentar melhorar o canal, crescer um pouco o canal também, e aprender algumas coisas. Eu tenho 2 Pix. Um Pix é um e-mail, o outro é um número menor para quem tem alguma deficiência para digitar, como eu, por ter mal de Parkinson. Aí pode fazer pelo segundo. Os 2 Pix são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, que é o menor, é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Os 2 são do Banco PicPay, como eu havia dito anteriormente. Se vocês puderem colaborar, vocês vão estar ajudando o nosso canal a crescer. Agradeço a todos que puderem colaborar. Quem não puder também, acho que pelo menos se inscrevam no canal, dê o like, compartilhe, que vão estar ajudando do mesmo jeito. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Qualquer novidade, se eu puder vir aqui falar, eu venho e falo com vocês. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Amém.